qual que vai ser o assunto do vídeo de hoje? O assunto vai ser o seguinte: eu quero finalizar porque eu já gravei 2 vídeos sobre a versão socialista da ética paternalista cristã. Então hoje eu quero finalizar a parte 3 desse vídeo, são alguns parágrafos, espero que eu consiga, né? Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de História do Pensamento Econômico, uma introdução apenas, uma introdução, e o livro texto base que eu estou utilizando é este aqui do Rand, que é um livro que tem um viés mais à esquerda, socialista, claramente, pelo menos é o que eu percebo no texto. História do Pensamento Econômico. É um livro bastante antigo, mas como introdução acho interessante. Embora, assim que eu terminar ele, eu vou tentar encontrar um livro mais robusto de História do Pensamento Econômico, porque eu acho que fica enviesado, né, você entender a história assim de um lado, principalmente dessa perspectiva socialista, que na minha opinião é, na sua maior parte, equivocada, errada. Mas, mesmo assim, estou construindo essa playlist porque, como introdução, eu acho que não tem problema. Então vamos lá, a versão socialista da ética paternalista cristã basicamente traz a história de Owen como um capitalista, né, que tinha o seu capital e que também era proprietário de indústria nascido em 1771, né, naquela realidade da Revolução Industrial Inglesa. Lembrando, esse livro todo ele traz como introdução, né, a história do pensamento econômico, mas sempre num contexto de Revolução Industrial Inglesa nos textos quando trata disso, né, do início ali do capitalismo industrial. Bom, então Owen, né, que foi um capitalista e que ele defendeu ideias originais que no livro ele chama de paternalismo dos conservadores radicais. Bom, já fiz vídeo sobre ele e hoje o objetivo não é isso. Eu quero apenas concluir mesmo o texto sobre a versão socialista da ética paternalista cristã. O que é essa ética paternalista cristã? É o que ele traz aqui no livro, é aquela ética da Idade Média. Principalmente naquele sentido de que a igreja exercia o papel de, vamos, entre aspas, pai da sociedade. Então ele sempre traz essa analogia, trazendo essa ideia de que a versão socialista, isso foi abandonado, né, no liberalismo e no capitalismo industrial, e que isso se aproxima muito com o pensamento socialista. Então, a versão socialista da ética paternalista cristã, ou seja, que não deixa nas mãos dos liberais apenas a livre mercado. Os ideais que Owen defende em suas obras opõem-se radicalmente à descrição do modo pelo qual ele dirigia sua fábrica em New Lanark. Na sociedade ideal imaginada por Owen, o paternalismo da ética tradicional cristã se consubstanciaria numa irmandade de iguais, coisa muito diferente do tipo de subordinação pai-filho subjacente tanto à versão medieval quanto à versão dos radicais do partido Tory. A versão medieval da ética paternalista cristã admitia como natural a divisão hierárquica da sociedade. Os que ocupavam o alto da pirâmide social viviam prodigamente, aos menos pelos padrões da época, à custa da exploração das camadas inferiores. Chaucer exprimiu pela boca de um personagem seu, um pároco, essa visão medieval. Deus ordenou que certas pessoas pertencessem a uma condição e uma categoria mais elevada e outras pessoas a uma condição, a uma categoria mais baixa, e que todos fossem e que todos fossem servidos conforme a sua condição e categoria. Essa concepção, por ser incompatível com os interesses dos capitalistas e com as necessidades do sistema capitalista, foi gradualmente substituída pela filosofia individualista liberal clássica. Então, o que predomina no capitalismo é esse pensamento individualista liberal clássico. No entanto, o liberalismo clássico era como uma faca de 2 gumes. Embora fosse um produto ideológico da sociedade capitalista, já tratei isso no capítulo 4 desse livro, lembrando, né, qual capítulo que eu estou aqui, aliás, que a gente vai avançando e às vezes perde a noção, né? Eu estou no capítulo 5, as doutrinas socialistas e a Revolução Industrial. Claro que se você chegou aqui no vídeo, caiu exatamente no meio da playlist. Tem muita coisa antes disso. Eu comecei lá na Idade Média e vim construindo essa playlist de história, né? Bom, no entanto, o liberalismo, como já disse, 2 gumes. Embora fosse um produto... Os princípios individualistas nos quais se baseavam tinham implicações extremamente radicais. Se a aristocracia feudal não era inerentemente superior à classe medieval, se a classe média era chamada a livrar-se das velhas restrições que tolhiam sua liberdade de ação, e se cada indivíduo era o melhor juiz de seus próprios atos, como então não atribuir os mesmos direitos e vantagens às classes exploradas? A noção, temos mais 3 parágrafos, a noção de que todos os indivíduos eram, em termos abstratos, iguais e portadores dos mesmos direitos fundamentais constitui efetivamente um postulado radical. Então, ter esse entendimento de que existem direitos fundamentais, isso é
e que em termos abstratos todos eram iguais, isso é um postulado radical. Ainda que o individualismo implicasse igualdade no plano teórico, na prática, nada disso acontecia. A rude competição por mais lucros engendrou não só a miséria social descrita anteriormente, como também uma nova divisão da sociedade em classes de natureza tão injusta e caráter tão antagônico quanto a estrutura medieval de classes. A diferença consistia em que, no sistema capitalista, a filiação da classe dominante dependia não mais da genealogia, e sim da propriedade. Então, o que difere aqui esta estratificação social já não é a genealogia, mas sim a propriedade. Os capitalistas derivavam sua riqueza e seu poder da propriedade dos meios de produção. Meios de produção, se bem me lembro, é terra, capital e... Putz, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é terra, capital e máquinas, alguma coisa que na verdade máquinas faz parte do capital. Enfim, já tratei isso aqui no canal em capítulos bem lá do iniciozinho do livro. Surgiram então em cena as doutrinas socialistas contestando as desigualdades e as injustiças sociais geradas pelo capitalismo, nesse contexto inglês então de Revolução Industrial. Na opinião dos socialistas, dos precursores aos contemporâneos, as desigualdades são o resultado inevitável da intuição ou da instituição da propriedade privada dos meios de produção. Então, toda desigualdade para qualquer vertente do socialismo ocorre ou deriva da propriedade privada dos meios de produção. Consequentemente, lutar pela justiça social significa lutar pela abolição da propriedade privada do capital. Do ponto de vista teórico, as doutrinas socialistas resultaram da conjunção da noção liberal de igualdade de todos os homens com a noção paternalista e cristã de que todo homem deve ser o mantenedor do seu irmão. Então, resumindo aqui, essa visão socialista que surgiu nesse contexto basicamente junta duas coisas, ou duas correntes, que é o liberalismo, né? Principalmente a noção liberal de que todos os homens são iguais, igualdade entre todos os homens, e aquela noção paternalista cristã medieval de que todos os homens, todo homem, na verdade, deve ser um mantenedor de seu irmão. Esta é a ideia. Ao incorporar os ideais igualitários do liberalismo clássico, a ética tradicional cristã converteu-se numa ética utópica, proporcionando elementos para a crítica à sociedade existente. Despojada desses ideais igualitários, a ética cristã serviu para legitimar ideologicamente a hierarquia das classes da Idade Média e, por vezes, também a estrutura capitalista de classes, sobretudo no final do século XIX e no século XX. Essa questão, segundo ele, ainda vai ser retomada em capítulos posteriores. Bom, então, na verdade, respondendo, né, aqui a versão socialista da ética paternalista cristã, podemos aqui resumir que se torna socialista mediante este contexto industrial inglês, de revolução industrial, basicamente em que o pensamento socialista, ou o socialismo, utiliza esta máxima da noção liberal de igualdade entre todos os homens e junta também com isso aquela noção medieval de que todo homem é responsável pelo cuidado do próximo ou do seu irmão. Então, quando juntam essas duas coisas, a noção liberal de que todos os homens são iguais e a noção medieval, prática medieval, de que cada homem deve cuidar do próximo, surge aí então o socialismo de acordo com este autor. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre o que eu vou tratar? Os principais socialistas pré-marxistas, porque socialismo e marxismo, todo socialista é marxista? Não, mas todo marxista é socialista. Então tem que ter essa noção dessa diferença também entre socialismo e marxismo, são coisas distintas. Fico por aqui, até o próximo vídeo sobre história do pensamento econômico, uma introdução.